Anúncios. Preciso urgentemente de uma empregada que saiba cozinhar, lavar a roupa e passá-la a ferro. Mas tu já tens uma empregada. Não me fales nisso. Fui obrigada a despedi-la ontem. Por que é que não procuras outra nas páginas de anúncios dos jornais? Ou então, põe tu mesma um anúncio. Se servisse de alguma coisa, falo-ia, mas não serve de nada. A última vez que o fiz, obtive o resultado que se viu. Arranjei esta rapariga que não sabia fazer absolutamente nada. Tive de pô-la na rua. Zangaste com ela? Era muito desleixada. Calcula que tinha a lata de lavar a roupa numa panela e pô-la a secar no forno do fogão. Ah, então é por isso que no outro dia, quando fui jantar à tua casa, encontrei um botão na sopa. Exercício 1. Traduzir. Ela precisava de uma empregada que soubesse cozinhar. Foi obrigada a despedir a primeira e a pôr na rua a segunda. Uma não sabia fazer nada e a outra lavava a roupa na panela da sopa. Se servisse de alguma coisa, punhamos um anúncio. Ela não queria lavar a roupa, nem passá-la a ferro, nem pô-la a secar. Eu não quero empregadas que não saibam cozinhar e que sejam desleixadas. 58ª lição. Pequenas notícias. Uma chuva torrencial abateu-se sobre uma pequena aldeia do norte de Portugal. A população teve de ser evacuada. Mas um dos habitantes recusou-se a sair de sua casa. Dizia: Tenho fé em Deus e Ele há de poupar-me. A chuva continuou a cair e a água subia rodeando a casa. O homem já tinha água pelos joelhos. Os bombeiros foram lá 2 vezes de barco e tentaram convencê-lo a partir, mas ele sempre recusava, dizendo-lhes: Creio em Deus e Ele salvar-me-á desta aflição. A inundação era tal que o homem teve de se refugiar no telhado de casa. Um helicóptero sobrevoou a casa e lançou-lhe uma escada de corda para que ele pudesse escapar. Mas o homem manteve-se inabalável, a sua fé em Deus era imensa. Exercício 1. Traduzir. Choveu tanto naquela aldeia que os habitantes tiveram de ser evacuados. Ele tinha fé em Deus. Mas ele dizia: Deus há de poupar-me. Por fim refugiou-se no telhado da casa, dizendo: Hei de salvar-me. Lançaram-lhe uma escada, mas ele recusou-se a partir. 59ª lição. Pequenas notícias. Continuação. A água, ao subir, acabou por cobrir completamente a casa e o homem morreu afogado. Como sempre tinha sido bom cristão, foi direito ao paraíso e, ao lá chegar, fez um escândalo. Deus não o tinha salvo. São Pedro tentou acalmá-lo e, finalmente, em último recurso, levou-o à presença de Deus. Meu Deus! Exclamou o homem, caindo de joelhos.
Eu que sempre te amei tanto e tu abandonaste-me. Deus cofiou a barba e sorriu. Estás muito enganado. Mandei-te 2 barcos, um helicóptero e uma escada de corda. Exercício 1. Traduzir. Pensava que Deus não o tinha salvo, apesar da sua fé. Mas Deus tinha-lhe mandado 2 barcos, um helicóptero e uma escada. Esperava que o próprio Deus lhe mandasse todos aqueles recursos para o salvar. Esteve à espera que fizesse outro tipo de milagre que o poupasse. Se soubesse, não tinha perdido tantas oportunidades. Faria o que os bombeiros lhe diziam e salvar-se-ia. 60ª lição. O fim de semana. Onde é que o António se teria metido? Vocês viram-no? Foi passar o fim de semana em casa de um casal amigo, os Silvas. E onde é que fica essa casa? Na outra banda, para os lados da Caparica. Até ouvi dizer que a casa é assombrada. E os amigos do António compraram-na, apesar disso? Não sei os pormenores. Olhem, ali vem o António. Mas o que é que se passa com ele? Está mais pálido que um lençol. Teria ele visto um fantasma? Exercício 1. Traduzir. Eles não sabiam onde o António se tinha metido. Ninguém o tinha visto naquele dia. Parece que tinha ido passar o fim de semana em casa de uns amigos. Mas se a casa era assombrada, por que a compraram? Porque ficava perto da Caparica e eles gostam de ir à praia. Será verdade que há lá fantasmas? O António está muito pálido. Teria encontrado um. 61ª lição. Uma noite de susto. Ai, que susto! Acorda, João. Não ouviste o barulho? Qual barulho? Deixa-me dormir em paz. Deve ser o António a ressonar. Não é nada disso. Era uma espécie de gemido sinistro. E depois, um ruído de correntes a arrastar pelo corredor fora. Já te disse que era o António. Ele ressona como uma locomotiva. Ou talvez estivesse a lavar os dentes. Às 4 horas da madrugada? Para fazer um barulho daqueles, era preciso que ele lavasse os dentes com uma broca. Então o que é que queres que seja? O fantasma de serviço. Sei lá. Eu não acredito neles. Mas pode muito bem ser que eles existam. Ouviste agora? Parecia uma porta a ranger. Ai, João, não aguento mais. Sinto os cabelos a porem-se em pé. Por que é que não te penteias e não se fala mais do assunto? Exercício 1. Traduzir. O António faz muito barulho a ressonar. O João não acordou, pois não ouviu barulho nenhum. Ele queria que o deixassem dormir em paz. Mas a mulher tinha medo. Pensava que talvez fosse um fantasma.
Mesmo que ele lavasse os dentes com uma broca, não podia fazer tanto barulho. Ela sentiu os cabelos a porem-se em pé. Estava a tremer. 62ª lição. Quem diria? Quem diria que um dia eu ganharia ao Totobola? E que partiríamos juntos passar férias no Algarve. Se o Sporting não perdesse com o Benfica, eu não tinha ganho nada. E como é que vamos? De carro ou de comboio? De carro, não. A gasolina custa os olhos da cara em Portugal. Não sejas forreta. Acabaste de ganhar uma pequena fortuna e já estás a fazer economias. E se fôssemos de avião? Que ideia! Tenho medo de andar de avião. Não te preocupes, eu compro-te um paraquedas. Exercício 1. Traduzir. Eles acabaram de ganhar uma pequena fortuna ao Totobola. Se o Sporting tivesse ganho, eles não tinham tido sorte. Talvez o Sporting não perca no próximo domingo. Veremos. Se formos já para o aeroporto, ainda apanhamos o avião. Se eu tivesse muito dinheiro, comprava-te um avião. 63ª lição. Diálogo de revisão. Onde se terá metido a nossa amiga? Ter-se-á perdido? Se ela soubesse o caminho, não se teria perdido. Ouçam-me com atenção e não percam o comboio. Quando ela aqui chegar, já teremos partido. Hei de ficar à espera dela. No seu lugar, não faria tal coisa. É tarde e temos fome. Quem teria comido o bolo todo? Se soubéssemos que não havia lanche, não partíamos. 64ª lição. Um elétrico chamado Prazeres. Por favor, qual é o percurso deste elétrico? Parte da Baixa, passa pelo Chiado, São Bento e Estrela e vai até aos Prazeres. Então dê-me um bilhete até ao fim da linha. Acho o nome tão bonito. Faz favor, é 1,20 €. Desculpe, mas não tenho trocado. Só tenho esta nota de 20. Não faz mal, aqui está o troco. O senhor já me deu o bilhete? Já lhe dei, sim. A senhora tem-no na mão. Ai, desculpe. Venho carregada com tantos embrulhos que nem sei o que trago nas mãos. Exercício 1. Traduzir. Aquele elétrico partia da Baixa e ia até aos Prazeres. Até ao fim da linha é um bilhete, se não tiver passe. Se quiser um bilhete eu dou-lhe, mas é 1,20 €. Veja se tem trocado. Ai, que maçada!
Perdi o meu bilhete. Não sei onde o pus. A senhora vem tão carregada. Por que traz tantos embrulhos? Se eu não trouxesse estes embrulhos, não se comia lá em casa. Ah, já encontrei o bilhete. 65ª lição. Um elétrico chamado Prazeres. Continuação. A senhora senta-se ao pé da janela e mete conversa com outro passageiro. É a primeira vez que visito Lisboa e estou encantada. Não é feia, mas a senhora conhece o Porto? Ah, pelos vistos o senhor é de lá. Devo confessar que sim. Olhe, é aqui o Chiado. Mas eu pensava que o incêndio tinha destruído tudo. Não, isso foi exagero. O fogo apenas destruiu 1 ou 2 quarteirões. Mas não se vê daqui. Meia hora ou 1 hora mais tarde, consoante o tráfego. Bem, chegamos ao fim da linha. Bom dia e boa estadia. Mas onde é que estão os prazeres? Ficam ali adiante. É o cemitério. Exercício 1. Traduzir. Era a primeira vez que a senhora visitava Lisboa. Estava encantada. Ela não conhecia o Porto e o outro passageiro era de lá. Se o incêndio tivesse destruído tudo, já não se podia passear no Chiado. Ela não sabia que o fogo só tinha destruído 1 ou 2 quarteirões. Se a senhora for ao Porto, há de visitar a Ribeira. Se ela soubesse que os prazeres eram um cemitério, ficava muito espantada. Mas ela só o saberá quando lá chegar. Gostava de ver a cara dela quando souber. 66ª lição. Os descobrimentos. Hoje a aula vai ser sobre os descobrimentos. Espero que todos tenham estudado a lição e saibam as respostas na ponta da língua. Manuelzinho, quem é que descobriu o Brasil? Eu não fui, minha senhora. Então, menino, não tem vergonha de me dar uma resposta dessas? Já lhe disse, minha senhora, não tenho nada a ver com isso. Que disparate! Queixar-me-ei ao seu pai. A professora vai falar com o pai do Manuel. Calculo que perguntei ao seu filho quem tinha descoberto o Brasil e ele teve a ousadia de me responder que não tinha sido ele. Minha senhora, o meu filho poderá ter muitos defeitos. Preguiçoso, mau aluno, indisciplinado, mas não é mentiroso. Se lhe disse que não era ele, é porque se calhar a culpa não é mesmo dele. Exercício 1. Traduzir. Ontem a aula foi sobre os descobrimentos portugueses. Mas os alunos não tinham estudado e por isso não sabiam responder. O Manuelzinho não sabia quem tinha descoberto o Brasil. Ele só soube dizer que não tinha sido ele. É incrível. A professora disse-lhe que se queixaria ao pai do menino.
Se ela soubesse que o pai também não sabia, não tinha ido falar com ele. Pois ele disse que o filho poderia ter muitos defeitos, mas não era mentiroso. 67ª lição. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. A avó telefonou e disse que lhe ligasses. Falar-lhe-ei logo que puder. Primeiro tenho de procurar um certo livro. Pulo num sítio qualquer, mas não me lembro onde. Ainda bem que me lembras. Ela também pediu que lhe levasse o livro que te emprestou. Justamente, levá-lo-ei quando o encontrar. E que livro é? É um livro de karaté. Mas a avó anda a aprender karaté. Deve estar completamente maluca. É por causa do avô. Ele agora julga que é cinturão negro. Exercício 1. Traduzir. Logo que chegar a casa, telefonar-lhe-ei se não for tarde demais. Ela disse que tinha de procurar o número de telefone dele. Pensou que havia de encontrá-lo, custasse o que custasse. Peço-te que lhe leves os livros que te emprestou. Eu pedi-lhe que me emprestasse outros e ele disse que não emprestava. Disseram-me que a tua avó andava a aprender karatê. 68ª lição. O telefonema. Está? É o avô? Não, minha senhora. Aqui não há nenhum avô. Há um tio, uma prima e até um irmão. Mas avós não temos. Somos uma família modesta. Queira desculpar. Foi engano. A senhora não quer falar com a minha prima? Ela é muito divertida. É verdade que não chega aos calcanhares da minha cunhada, mas por vezes sai-se com boas. Por que é que eu havia de falar com a sua família? Eu só queria ser-lhe útil. Mas pelos vistos, a senhora pensa que o seu avô é melhor que a minha prima. Faço uma aposta como não. Talvez seja até pior. Os parentes mais chegados fazem-nos cada partida. Mas eu não quero falar consigo. Qual é o seu número de telefone? Ah, isso não sei. Aqui nem há telefone. Exercício 1. Traduzir. Havia muita gente naquela casa, mas não era a casa do avô. Ela queria falar com o avô e queriam que ela falasse com uma prima. Se ela tivesse querido falar com a cunhada, tinha telefonado para a casa dela. Se não houvesse telefone, não tinha sido possível falar. O homem seria maluco? 69ª lição. Uma receita de cozinha. Carne de porco alentejana. Descascar 120 gramas de cebolas e cortá-las em rodelas finas. Aquecer óleo num tacho e meter as cebolas até dourarem e, a seguir, 800 gramas de carne de porco cortada em pedaços regulares. Acrescentar vinho branco e tomate concentrado. Pôr sal e pimenta.
Cobrir o tacho e deixar cozer em lume brando durante 2 horas. Acrescentar, 10 minutos antes de servir, as amêijoas, a quantidade que desejar, que ficaram de molho durante o tempo de cozedura em água salgada, a fim de serem cuidadosamente lavadas da areia. Ao ataque e bom apetite! Exercício 1. Traduzir. A receita diz que se descasquem 120 gramas de cebolas. Estas devem ser cortadas em rodelas finas, se for possível. Devem-se pôr as cebolas num tacho e fritá-las no óleo. Corta-se a carne em pedaços regulares e acrescenta-se vinho branco. Também se acrescenta tomate concentrado antes de pôr sal e pimenta. Cobre-se o tacho e deixa-se cozer em lume brando. As amêijoas juntam-se 10 minutos antes de servir. Mas antes devem lavar-se cuidadosamente. 70ª lição. Diálogo de revisão. Disseste à Gina que viesse contigo à minha casa? Disse, mas não quis que ela trouxesse o carro e o pusesse longe daqui. Provavelmente não quiseste dizer-lhe que talvez não soubéssemos o que íamos fazer. Mesmo que tenhamos estudado até tarde, levá-la-emos até à casa dela. Os outros vieram e trouxeram imensos livros. Queixar-te-ás de tanto trabalho? Eu nunca me queixo. Se pudesse, nunca deixava de trabalhar. Nem sequer dormia. Não há nada na vida para além do trabalho. 71ª lição. A ida à praça. Tinha dito a um casal amigo para vir cá almoçar, mas estou a ver que não há nada para comer. Ainda tens tempo para ir à rua comprar comida feita. Isso não. Vou tentar fazer pela primeira vez um cozido. Quais são as hortaliças de que precisamos? Que a Nossa Senhora de Fátima nos proteja. Vai ser lindo. Bem, precisas de couve, batatas, cenouras, nabos e cebolas. Encontras isso tudo na mercearia. Ouvi dizer que também era preciso carne. Claro, carne de vaca, toucinho, chouriço, farinheira. Há algum talho aqui perto? Tens um mesmo à esquina, mas o mais prático será ires à praça. Lá há de tudo. E tu, não queres provar a minha obra-prima? Não, muito obrigada. Prefiro não almoçar. Estou a fazer dieta, sabes? Exercício 1. Traduzir. Eu não sabia que ele lhes tinha dito para virem jantar. Podia ir à mercearia comprar qualquer coisa, mas não sei o quê. Não são horas de fazer um cozido à portuguesa. Leva muito tempo. São precisas muitas coisas que talvez não haja na mercearia. Só há praça de manhã e não há talho aqui perto, nem lugar de hortaliça. Se tivesse carro, talvez fosse, mas de autocarro não ia nem que me pagassem. 72ª lição.
Uma viagem de avião. Atenção, senhores passageiros do voo 212 da TAP, com destino a Lisboa. Façam o favor de se dirigirem à porta 14 para o embarque. A bordo, e 10 minutos após o avião ter descolado, um dos passageiros precipita-se para a cabine de pilotagem e, apontando uma pistola aos pilotos, grita: Rumo a Lisboa ao disparo. Os pilotos entreolham-se espantados, as hospedeiras servem bebidas e sorrisos e a viagem prossegue calmamente. O avião aterra pontualmente no aeroporto de Lisboa e o homem é rapidamente desarmado, sem oferecer resistência. Uma vez na esquadra, um dos polícias diz-lhe: Você é parvo. Arrisca-se a apanhar 20 anos de cadeia pelo desvio deste avião. Então não sabia que o avião que você apanhou vinha precisamente para Lisboa? Sabia sim, mas com todo este terrorismo e piratas do ar, já é a terceira vez que tento chegar a Lisboa e acabo sempre noutro sítio. Exercício 1. Traduzir. A hospedeira convidava os passageiros a dirigirem-se à porta 14. Por que é que os pilotos se entreolharam espantados? Porque o avião já ia para Lisboa. Eles não compreenderam. Quando o avião aterrou em Lisboa, o homem foi logo desarmado. Foi parar à esquadra, como era de esperar. Um polícia disse-lhe que ele se tinha arriscado a apanhar 20 anos de cadeia. 73ª lição. A cidade de Ulisses. Lisboa tem 7 colinas e um castelo empoleirado no alto, o Castelo de São Jorge, conquistado aos mouros no século XII. O Tejo, que ali desagua, ensinou-lhe o caminho do mar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, diz o poeta. E um dia ela partiu velas à solta, em busca do desconhecido. Voltou opulenta como um nababo oriental, ouro, escravo, especiarias, mas receando que tal façanha fosse depressa esquecida, mandou construir monumentos à sua glória. A simples e comovente Torre de Belém, ponto de partida do seu destino de navegador, contrasta com a magnificência do Mosteiro dos Jerônimos, o qual, erigido para comemorar a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama, se tornou no túmulo do seu gênio. Exercício 1. Traduzir. O castelo de São Jorge é um castelo moro no alto de uma colina. Eles partiram em busca de especiarias. Descobriu-se o caminho marítimo para a Índia e o Brasil. Contam as más línguas que os navegadores não voltaram ao país e que nós somos descendentes daqueles que não sabiam nadar. Diz Fernando Pessoa que após chegarem à Índia, os portugueses ficaram sem emprego. 74ª lição. Lisboa. Continuação. Ao lado de reis e príncipes, Camões e Fernando Pessoa aqui repousam. O mosteiro é, pois, uma espécie de morgue da memória nacional. Lisboa pertence àquele género de portugueses que, uma vez a Índia descoberta, ficaram sem emprego. E assim, após uma vida de aventura, entre naufrágios e conquistas que duraram 2 séculos, recolheu timidamente a casa, onde passa o tempo a fazer meia
e a cantarolar o fado. Mas todas as primaveras, os santos populares batem-lhe à porta e Lisboa, velha senhora sempre menina, veste-se de cores garridas, dança nas ruas e come sardinhas assadas. Quem passou além do bujador, passou além da dor, diz ainda o poeta. Exercício 1. Traduzir. Camões é o autor dos Lusíadas, a grande epopeia nacional. Há poetas e príncipes nos túmulos magníficos que ali se encontram. Descobrir a Índia era um emprego para muitos portugueses de então. Depois da Índia ser descoberta, os portugueses dos séculos seguintes ficaram sem emprego. É o que dizem os que vivem da glória passada. Dança-se nas ruas e comem-se sardinhas assadas por toda a cidade. 75ª lição. As festas populares. Vens da festa? Não, vou para a festa. Mas tu nunca paras. Há já uns dias que não te ponho a vista em cima. E tens-te divertido? Como uma louca. Os meus pés estão inchados de dançar e ontem comi tantas sardinhas que pensei que rebentava. Um dia destes chegas a casa de ambulância. Ou pior ainda, ver-te-ão a boiar no Tejo. Morra Marta, mas morra farta. Mas falando a sério, vou contar-te o que tenho feito. No dia de Santo António, fui para o Bairro Alto e acabei a noite no Frágil. Estava divertidíssimo. E no dia de São João, fiz a festa em Alfama. Fazia um calor de derreter os untos a um cristão. É por isso que estás mais magra. E o que é que vais fazer na noite de São Pedro? Ainda não sei, mas ideias não me faltam. Exercício 1. Traduzir. Ela ia para a festa. Havia dias que não fazia outra coisa. Ele pensava que ela se tinha divertido como uma louca. Não tínhamos comido tantas sardinhas se soubéssemos que nos faziam mal. Dizem que dançaram até de madrugada e que ficaram com os pés inchados. Se continuarem assim, qualquer dia chegam à casa de ambulância. Vê-las-ão no Frágil todas as noites, depois de terem ido à Alfama. Mas a mim não me verão lá. 76ª lição. O que é que queres ser quando fores grande? O que é que tu querias ser quando eras criança? Queria ser bombeiro. E tu? Nunca quiseste ser bombeiro? Eu quis ser tanta coisa que já não me lembro. Primeiro, tinha querido ser médico, mas tenho a impressão que era uma desculpa para namorar com as raparigas do meu bairro. Claro, sendo médico tudo te seria permitido. E depois? Depois, quis ser advogado, engenheiro, carpinteiro, limpa-chaminés. Podia ter sido qualquer coisa. Ah, é verdade. Também quis ser marinheiro, mas isso era para escapar à minha primeira mulher. E afinal, qual é a tua profissão agora? Agora não faço nada. Estou reformado e mereço-o. Depois de todas essas profissões que exerci,
Exercício 1. Traduzir. Quando era pequeno, ele queria ser bombeiro. O amigo nunca quis a mesma coisa, mas não sabia o que queria. Tinha querido ser médico antes de querer ser advogado. Tu nunca quiseste ser médica nem advogada. Também terias querido ser marinheiro, mas não podias. Eras uma menina. Ele agora não faz nada. Está reformado e diz que merece. Não posso acreditar que ele esteja reformado. 77ª lição. Diálogo de revisão. Façam o que vos peço. Digam ao João que esteja lá às 9 horas, sem falta. Senão ele chega outra vez atrasado. Tragam os documentos e ponham o material na sala do Instituto de Estudos Literários. Foi bom o Carlos ter sido encarregado de preparar a reunião. Mas era melhor ter podido estar presente. Na verdade, ele tem se sentido muito cansado e não tem podido fazer tudo o que tinha previsto. Nós temos-nos reunido todos os dias e não temos conseguido chegar ao fim do projeto. Vêm aí as férias grandes e vai ser difícil reunirmos-nos, mas temos-nos divertido muito. 78ª lição. Um jantar de família. A Manuela fora convidada para jantar em casa dos pais de uma amiga da faculdade, situada num elegante bairro residencial do Porto, e aceitara o convite. O apartamento era espaçoso e bem mobilado. Mobílias antigas e sóbrias, revelando o bom gosto de uma família abastada e tradicional. A rapariga fora recebida com uma certa afabilidade formal pelos donos da casa e a conversa decorrera com dificuldade. Às 8 horas em ponto, uma criada fardada viera anunciar que a mesa estava posta. Toda a gente se levantara e se dirigira para a sala de jantar, iluminada por um belo lustre pendurado a meio do teto. 2 maciços castiçais de prata estavam pousados sobre a toalha de linho que cobria a mesa. Exercício 1. Traduzir. A amiga convidou-a para jantar em casa dos pais. Vivia num apartamento cheio de mobílias antigas num bairro elegante. Era uma família tradicional que herdara uma grande fortuna. A criada anunciara que a mesa estava posta às 8 em ponto. E ela dirigira-se para a sala de jantar tal como os outros. 79ª lição. Um jantar de família. Continuação. Todos esperavam em silêncio, com o maior respeito. Sentaram-se à mesa num clima de grande cerimónia. Antes de começarem a comer o primeiro prato, a inevitável sopa, o dono da casa baixara solenemente a cabeça. Seguido por toda a família, fizeram uma pequena prece. Ao terminar, e tendo notado que a jovem não os acompanhara na ação de graças, o anfitrião voltara-se delicadamente para ela e perguntara-lhe:
Em sua casa não costuma rezar antes das refeições? Não, senhor, respondera ela. A minha mãe é boa cozinheira. Exercício 1. Traduzir. O jantar começava por uma sopa muito boa. Mas antes de comerem, todos rezaram com a cabeça baixa. Mas a jovem não seguira toda a família. Pois em casa dela não era costume rezar antes das refeições. O dono da casa notara-o. Como se eles rezassem para que o jantar fosse salvo. 80ª lição. Quem me dera. Há tanto tempo que queria ir aos Açores de barco e calcula que quando cheguei ao cais, o navio já tinha partido. Nem sequer sabia que havia transportes marítimos para lá. Pensava que só se podia ir de avião. Não existe uma linha de navegação regular, mas certos cargueiros transportam também passageiros. É difícil arranjar lugar, mas como tenho um amigo que é oficial da Marinha Mercante, Quem me dera ter partido contigo. Quer dizer, se não tivesses perdido o barco. De um amigo desses é que eu precisava. Não me o apresentas? por que é que queres que eu te o apresente? Porque gosto muito de viajar e prefiro fazê-lo num barco de carga do que num paquete. Mas os paquetes são mais confortáveis. Têm piscina, jogos, diversões, bailes. Disseram-me que nos cargueiros se come melhor. Mas no final de contas, tu gostas de viajar ou de comer? Ambas as coisas. Mas dessa maneira posso juntar o útil ao agradável. És um autêntico marinheiro de água doce. Exercício 1. Traduzir. Quem me dera ter ido contigo aos Açores. Se tu lá tivesses ido. Se não tivesse perdido o barco, tinha lá ido no verão passado. Se encontrarmos um cargueiro que transporte passageiros, havemos de ir. Ouvi dizer que tinhas um amigo na Marinha Mercante. Apresentas-mo? Apresentar-te-o-ia se pudesse, mas ele está no Brasil. Onde é que se come melhor? Nos paquetes ou nos cargueiros? 81ª lição. A oferta de emprego. Boa tarde. Venho responder ao anúncio publicado no jornal desta manhã. Procuramos uma secretária que saiba utilizar o programa FIS 3000, que fale inglês e francês e que esteja pronta a partir para o estrangeiro em qualquer altura. Acho que corresponde ao que procuram, mas estou disposta a prestar provas. Prestá-las-ia hoje mesmo? Se quiser, mas pessoalmente preferia fazê-lo amanhã. Assim teria tempo de prevenir uns amigos meus que são músicos. Como? Não percebo. O que é que isso tem a ver com o emprego que lhe propomos? É que também sou pianista no conjunto de rock. Continuo sem perceber. É que, quando sou acompanhada à guitarra e à bateria, escrevo muito mais depressa no computador,
do cada concerto? Exercício 1. Traduzir. Ela pensava que correspondia ao anúncio do jornal e apresentou-se. Procuravam uma secretária que soubesse línguas e estivesse livre. Prestaria provas no próprio dia, se quisessem. Mas preferia prestá-las no dia seguinte para ser acompanhada pelos músicos. Se lhe propusessem tocar num conjunto, era diferente. 82ª lição. Viagem na minha terra. Tens viajado muito ultimamente. Há 2 anos foste ao Brasil e o ano passado ao Japão. A que país exótico pensas ir este ano? A nenhum. Vou ficar aqui e viajar através de Portugal, de norte a sul. Assim é que é, mas não te esqueças de levar uma bússola e mapas. E já preparaste a viagem? Mais ou menos. Vou de Lisboa ao Algarve pela costa e depois subo pelo interior, Alentejo, Serra da Estrela, Trás-os-Montes, até ao Gerês. Aí faço tensão de descansar uns dias e volto a partir, atravessando o Minho na direção da fronteira com a Galiza. Ufa! Só de te ouvir já estou cansado. E ainda não é nada. Tenciono também descer o Val do Douro, escalar uma montanha ou duas e quando chegar a Lisboa dar um mergulho na Caparica para terminar a viagem em beleza. E vais fazer isso tudo de carro ou de comboio? A pé. Estou-me a treinar para a próxima maratona olímpica. Mas vais demorar um século. Nem pensar. Conheço uns atalhos. Exercício 1. Traduzir. Só tenho visitado países exóticos. Tencionamos descansar uns dias no Gerês e só voltaremos a partir quando nos apetecer. Depois de termos dado a volta a Portugal, havemos de terminar com um mergulho na Caparica. Se te tirassem o mar, tiravam-te tudo. Mas no norte também há praias. Não faço tensão de tomar banho nas praias do norte. 83ª lição. Provérbios. Ajuda-te a ti próprio e o céu te ajudará. Falas assim porque és aviador. Mas o que é que responderias se eu te dissesse que para grandes males, grandes remédios? E ao médico? De qualquer modo, sempre ouvi dizer que a ocasião faz o ladrão. E quem semeia ventos, colhe tempestades. Estou perfeitamente de acordo. Esqueces, contudo, que ri melhor quem ri no fim. Isso é mentira. E a prova é que não se podem fazer omeletes sem quebrar ovos. O que acabas de dizer denota a tua má fé, pois já no tempo da minha avó se dizia que quem não arrisca não petisca. E nunca ouviste dizer que um homem prevenido vale por 2? Certamente, mas uma andorinha não faz a primavera. Ora, um dia não são dias. Exercício 1. Traduzir. Quem muito dorme, pouco aprende, dizia a minha avó. Mas eu sempre pensei
que devagar se vai ao longe. Fala, fala. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Estou de acordo. Isso é mentira. E a prova é que não se fazem omeletes sem partir ovos. 84ª lição. Diálogo de revisão. Quero que saibas que não saio daqui antes de eles partirem. É preciso que estejas pronta às 9 horas, senão não podemos ir ao cinema. Não digas isso. Talvez façamos outra coisa. Se fizéssemos outra coisa, eles zangavam-se. Talvez possamos convidá-los para jantar. Come-se bem no Papa Sorda. Dizem que sim. Disseram-me que estava aberto hoje. 85ª lição. A anedota. Nunca te contaram anedotas sem piada nenhuma? Daquelas em que a pessoa que te conta, ao notar que não achas graça, ainda por cima tenta explicar-te? Imensas vezes, mas eu rio-me sempre. Sou bom público. E isso nem sequer te incomoda? Incomoda sim, mas o que é que queres? Sou um tipo afável e desagrada-me ofender os outros. Reparaste, com certeza, como eles ficam ofendidos quando não se acha piada às anedotas que eles contam. Eu sei. Ficam tristes e deprimidos. Alguns até consultam psicanalistas durante anos para se curarem do insulto sofrido. Outros ainda isolam-se e, pouco a pouco, tornam-se horrivelmente tímidos e complexados. Eu sou um desses desgraçados. Mas dada a tua compreensão e generosidade, ouso fazer-te uma pergunta e peço-te que me respondas com toda a franqueza. Posso contar-te uma anedota? Não! Exercício 1. Traduzir. Há quem conte anedotas sem graça nenhuma e ainda por cima as explique. Mas também há pessoas afáveis para se rirem sem acharem graça. Eu acho piada a algumas, mas quem me dera não ouvir as outras. E os que as contam ainda se permitem ficar ofendidos. Você poderia viver sem contar anedotas e fazer rir os que o rodeiam? 86ª lição. Um dia no hipódromo. De onde é que vens todo sujo e esfarrapado? Nem me fales. Se soubesse, não tinha lá posto os pés. Mas onde é que foste? Fui pela primeira vez na vida às corridas de cavalos e olha o que me aconteceu. Estou a ver. Não preciso de óculos. O que é que se passou finalmente? Sinto-me tão fraco que mal posso falar. Espera um instante. Deixa-me tomar fôlego. Não sejas tão curiosa. Não estás assim com tão mau aspecto como isso. Conta lá. Bem, a primeira corrida estava quase a começar e eu tinha-me aproximado da pista para ver melhor. De repente, houve uma grande confusão, uma gritaria dos diabos
e um gajo saltou-me para as costas e pôs-se a gritar: Corre, anda, corre! E depois, o que é que tu fizeste? O que é que eu podia fazer? Pus-me a correr, mas cheguei em último lugar. Exercício 1. Traduzir. Se tu fosses às corridas de cavalos, aproximavas-te da pista? Eu cá ficava lá atrás. Tinha medo que me acontecesse o mesmo que ao João. O que é que lhe aconteceu? Ele não me contou nada. Tomaram-no por um cavalo e fizeram-no correr através da pista. Acreditas que isso fosse possível? Mas saiu de lá todo esfarrapado e tão fraco que mal podia falar. 87ª lição. Uma noite sem nada para fazer. Que chatice. Não creio que passe nenhum bom filme no cinema. E se fôssemos ver televisão à tua casa? A minha televisão está avariada. E não é tão cedo que a mandarei arranjar. Por que é que embirras tanto com a TV? Porque dão maus filmes, telenovelas, publicidade e programas sem o mínimo interesse. Podíamos pelo menos ir ver o noticiário à minha casa. Se nos despacharmos, ainda chegamos a tempo. O noticiário ainda é pior. Guerras, violência, mexericos. Em resumo, a sociedade em espetáculo. Não te julgava tão politizada. Não se trata de política, trata-se de bom senso. O que nos forçam a ver é, na maioria dos casos, um insulto à inteligência. Não estás a exagerar um pouco? Só deixarei de exagerar quando a televisão deixar de me irritar. Exercício 1. Traduzir. Gostava de ir ao cinema, mas não creio que haja nenhum filme bom. Também não creio que a televisão dê nenhum, infelizmente. Não me parece que a Maria tenha um computador. Está avariado. Creio que ela já o mandou arranjar. Podemos lhe telefonar. Não creio que ela esteja em casa a esta hora. Telefonamos mais tarde. Eu creio que ela está. Saía do trabalho às 6 e já são 7 horas. 88ª lição. O Jardim do Campo Grande. Sabes qual é o autocarro que passa pela cidade universitária? Tens aulas esta tarde? Não, mas tenho vontade de ir ao Campo Grande, que fica ali mesmo ao pé. Já não tens mota? Tive um desastre na estrada e ela ficou toda partida. Nada de grave. Escapei sem uma arranhadura. Mandei arranjá-la a uma oficina, mas ainda não está pronta. E o que é que vais fazer ao Campo Grande? Passear, ver os patos e os cisnes a chapinhar no lago, pensar na vida, cheirar as flores. Talvez dê uma volta de barco. Sabes remar? Aos domingos e feriados. Não ligues, estava a brincar.
Andas muito melancólico. Um dia destes, pões-te a escrever poesia. Não há perigo. Quando era adolescente, escrevi poemas tão maus que estou vacinado para sempre. Exercício 1. Traduzir. Ele teve um desastre na estrada e a mota ficou toda partida. Talvez ele também tenha ficado todo partido. Não ficou? Felizmente escapou sem uma arranhadura, mas podia não ter escapado. E já mandou arranjar a mota? Queria pedir-lhe a emprestada. Não creio que a tenha mandado arranjar. Ele está sem dinheiro. Se quisesses, íamos ao Campo Grande andar de barco. Não creio que chova. Se fores tu a remar, vou. 89ª lição. Estrelas. Um dia, a minha irmã e eu havemos de ser grandes estrelas de cinema. E eu hei de ser realizador. Assim poderei filmá-las e ao mesmo tempo tornar-me famosíssimo. Mas não te atrevas a tornar-te mais famoso do que nós. Nunca se sabe. Já me estou a ver em Hollywood, a dirigir dezenas de atores e atrizes numa superprodução. Tudo o que o vento deixou. O quê? Ou muito me engano, ou esse filme já foi feito. Ah, sim. Se começam a criticar-me, já não vos arranjo um papel no meu filme. Não aceitaríamos nem que nos pedisses de joelhos. Falta-te imaginação. Isso é o que julgam. Tomaram vocês. Tenho o cérebro de um gênio cinematográfico, sempre a fervilhar de ideias. Por vezes, isso até me preocupa. Se Orson Welles me tivesse conhecido, teria aprendido muito comigo. Peneirento. Vamos imediatamente falar com o nosso advogado para anular o contrato. Basta! Deixem-se de fitas e vamos ao cinema. Exercício 1. Traduzir. Hei de tornar-me um realizador famoso. Muita gente tem sonhado com a glória de ir para Hollywood dirigir superproduções. Ele diz que tem o cérebro de um gênio cinematográfico, cheio de ideias. Mas era tudo fita. Na verdade, eles queriam era ir ao cinema. E era uma sorte se houvesse algum filme bom para ver. 90ª lição. A estrela cadente. Que sossego no campo e que linda noite toda estrelada. Olha, uma estrela cadente. Temos de fazer um desejo. Enganas-te. É um disco voador. Não o vês a zigue-zaguear no céu e a piscar as luzes. Se calhar, está a tentar enviar-nos uma mensagem. És bem capaz de ter razão. Aproxima-se cada vez mais, a uma velocidade espantosa. Agora está mesmo por cima de nós. Somos testemunhas de um momento único. O que havemos de fazer? O melhor é fingir que não o vemos e fugirmos daqui o mais depressa possível. Hoje não me convém nada ser raptada. Não digas disparates. Adorava dar uma volta no espaço. Parece que o nosso planeta, visto lá de cima, é todo azul. Quem está a ficar azul sou eu. Não te mexas, nem te vires de repente.
A coisa está a seguir-nos. Calma, não te excites. Pensa antes como seria formidável se eles nos levassem para conhecer outros mundos. Sinto-me muito bem neste. Além disso, esse género de viagens demora anos-luz. E amanhã tenho imensas coisas que fazer. Exercício 1. Traduzir. Tenho medo de ser raptada por um disco voador. Tomaras tu. Ias viajar no espaço e ver o nosso planeta lá de cima. Eu já ficava azul de medo se subisse numa nave espacial. Elas achavam que o melhor era fugirem o mais depressa possível. Pensavam que se fingissem que não viam nada, os extraterrestres as deixariam. 91ª lição. Diálogo de revisão. O que te aconteceu? Por que não vieste à reunião? Faltou-me coragem para vir a pé de tão longe. Não sabias que havia greve dos transportes? Apeteceu-te ficar em casa, já se vê. A mim, convinha-me acabar hoje o trabalho. Não creio que conseguíssemos acabá-lo hoje. Não me parece que tenhas razão. Mas há um problema. O poema é muito difícil de traduzir e a viagem é longa para um esteta. Todas as viagens são difíceis, mas nunca imbecis. Que achas? Se o capitão é capaz, o destino é melhor. O pior seria ficar parado. 92ª lição. O que é feito do nosso amigo? Lembras-te do nosso amigo de infância? Como é que ele se chamava? Foi nosso colega na escola e morava na rua... ali, perto de um cinema. Não faço ideia de quem estejas a falar. Conhece-lo lindamente. Ele até se casou, mais tarde, com aquela rapariga loura. Muito bonita, prima do... um tipo moreno e alto que jogava futebol conosco. Irra, não consigo lembrar-me do nome dele. E como é que queres que eu me lembre? Formou-se em Direito e depois partiu para Angola como cooperante. Tinha um tio médico, um gajo muito conhecido. O doutor... Não percebo onde queres chegar. Ainda és pior do que eu. Ele agora está metido em política. É muito amigo do pai do... aquele tipo que... Mas afinal, o que querias dizer sobre o nosso amigo da infância? Qual amigo de infância? Exercício 1. Traduzir. Ele não se lembrava como se chamava o amigo de infância. O amigo devia conhecê-lo lindamente, mas assim não fazia ideia de quem era. Casara-se com uma rapariga muito bonita, que era prima de quem? Não te consegues lembrar do nome do tipo moreno e alto que jogava connosco? O tio dele era muito conhecido e mais tarde meteu-se em política. Ele já nem se lembrava de quem estava a falar. Será que tinha um problema de memória? 93ª lição.
Uma vaga ideia. Então, o que é que tens feito? Não me fales nisso. Tenho trabalhado que nem um cão. Há muitos cães de luxo que levam uma rica vida. Não é esse o meu caso. Ando metido num projeto que exige numerosos cálculos e dados científicos. Quase enlouqueço. De facto, com esses óculos e o cabelo despenteado, pareces um cientista louco, saído de um filme de terror. Não tenho tempo nem para me coçar. Felizmente, senão as pessoas pensavam que tinhas pulgas. Estás a brincar, mas se estivesses no meu lugar, Falemos a sério. Tu não tens um computador? irritam-me imenso. Não me entendo com eles. Mas porquê? Porque eles possuem uma memória e eu só tenho uma vaga ideia. Exercício 1. Traduzir. Dizes que tens trabalhado como um cão, mas não percebo porquê. Pensava que levavas uma rica vida, como um cão do luxo. Por que é que te metes em projetos científicos? É a memória que te falta. Não estou a brincar. Será por isso que não te entendes com eles? A sério? Vê-se logo que não estás no meu lugar. 94ª lição. Aqui há gato. Ainda bem que vieste. Ajuda-me, por favor, a procurar o gato. Fugiu outra vez. E se as crianças chegam sem o ter encontrado, sou eu quem paga as favas. E onde é que achas que ele se escondeu? Talvez no sótão. Cuidado com o teto, que é muito baixo. Ai! Viste o gato? Não! Vi estrelas! Bati com a cabeça numa trave. Magoei-me! Se no meio desta confusão também conseguisse encontrar o meu chapéu de plumas, mataria 2 coelhos de uma só cajadada. Tu não tens macaquinhos no sótão? E se eu te mandasse pentear macacos? Calma! Não vás aos arames. De que cor é o teu gato? Cinzento. Então, o melhor será procurá-lo ao anoitecer. De noite, todos os gatos são pardos. Exercício 1. Traduzir. Ela pediu-lhe que a ajudasse a procurar o gato que tinha fugido. Ele não fazia a menor ideia onde é que ele se poderia ter escondido. Mas eu penso que talvez ele se tenha refugiado no sótão. Ele deve ter batido com a cabeça no teto. Ouviste-o dizer ai? Diz que até viu estrelas. Ele foi aos arames quando ela lhe disse que não era bom da cabeça. 95ª lição. Agora é que vão ser elas.
Tinha a faca e o queijo na mão e, sem dar luvas a ninguém, contava com o ovo que a galinha há de pôr, mas fui recebido com 7 pedras na mão. E não deitaste água na fervura? Não tive tempo, torci a orelha e caí como um pato. Devias ter-lhe dado graxa. Eu cá não deixava que me fizessem o ninho atrás da orelha. A mim ninguém me leva pelo beicinho. De agora em diante, vou comer o pão que o diabo amassou e dançar na corda bamba. Isso não tem pés nem cabeça. Não vás agora arranjar lenha para te queimares. Lembra-te que não nadas em dinheiro. Se pelo menos lhe pudesse fazer a cama, ou apanhá-lo com a boca na botija. Não comeces a fazer castelos no ar. Voltemos antes à vaca fria. Tu não podes puxar a brasa à tua sardinha? Estou em pulgas. Só me resta fazer tijolo. Exercício 1. Traduzir. Se tivesses a faca e o queijo na mão, podias fazer o que te apetecesse. Mas como não nadas em dinheiro, é melhor não fazeres castelos no ar. Como aquele que contava com o ovo que a galinha havia de pôr. E acabou a dançar na corda bamba. Pois não, mas recebem-te com 3 pedras na mão e depois tens de deitar água na fervura. Hei de comer o pão que o diabo amassou, mas não dou graxa a ninguém. 96ª lição. Nas estradas do Alentejo. Gosto da paisagem alentejana. Estende-se a perder de vista. Desculpa-me interromper a tua veia lírica, mas quem perdeu o nosso rumo de vista fui eu. Tenho a impressão que nos perdemos. O quê? Mas ainda há pouco estávamos apenas a 40 quilómetros de Évora. Enganaste-te certamente no caminho. Devo ter feito um desvio e agora não sei onde estou. A situação é crítica, mas não desesperada. Em breve, havemos de encontrar uma aldeia e alguém para nos indicar a direção certa. Estás a ser demasiado otimista. Que eu saiba, e segundo o mapa das estradas, não há nenhuma povoação por aqui. Olha, avisto lá ao longe um pastor com o seu rebanho. Vá, acelera! Primeiro, deixa-me ligar o motor e meter as mudanças, a não ser que queiras empurrar o carro até lá. Boa tarde, amigo. Pode-nos dizer para onde é que vai esta estrada? A estrada não vai para lado nenhum, meus senhores. Nós precisamos dela é aqui. Exercício 1. Traduzir. Onde foram este fim de semana que não vos encontrei em lado nenhum? Fomos perder-nos nas estradas do Alentejo. Devias ter vindo connosco. Porquê? Enganaram-se no caminho? Não conheço ninguém que se tenha perdido no Alentejo. Devemos ter feito algum desvio e quando demos por isso, não sabíamos onde estávamos. Mas com certeza encontraram alguma aldeia onde alguém vos indicasse a direção. Não havia nenhuma povoação a perder de vista, mas vimos um pastor e aceleramos. Sabes o que ele nos disse? Que aquela estrada não ia para lado nenhum. 97ª lição.
Um fado. Alfama. Quando Lisboa anoitece, como um veleiro sem velas, Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece. É numa água furtada, no espaço roubado à mágoa, que Alfama fica fechada em 4 paredes d'água. 4 paredes de pranto, 4 muros de ansiedade, que à noite fazem o canto que se acende na cidade. Fechada em seu desencanto, Alfama cheira a saudade. Alfama não cheira a fado, cheira a povo, a solidão, a silêncio magoado. Sabe a tristeza como pão, Alfama não cheira a fado. Mas não tem outra canção. Exercício 1. Traduzir. Se visses Alfama no Santo Antônio, achava-la alegre. Mas se lá fores no inverno, repara como as ruas são tristes e as casas escuras. Mesmo que se abram janelas, elas não recebem muita luz. Alfama é o mais antigo bairro de Lisboa, conquistado aos árabes. À chuva, as suas velas estão demasiado pesadas para poderem mexer-se. 98ª lição. Diálogo de revisão. O Tejo não atravessa o país dele, mas o meu. Eu posso lavar as minhas mãos no Tejo, mas as minhas amigas só podem lavar as delas no Sena. São francesas. Qual é o seu país? Será Portugal? Não, é Espanha. É lá que nasce o Tejo, que depois de atravessar Portugal, vai desaguar no Atlântico. Um dia, a minha irmã quis ir a Lisboa ao médico e encontrar-se com os amigos franceses. Quem é o médico da sua irmã? É uma médica, a professora na Faculdade de Medicina, mas não sei o nome dela. Mas estava muito calor em Lisboa e os amigos dela não quiseram ir. Foram para o Mediterrâneo. 99ª lição. Uma fábula. Olá, formiga, não te lembras de mim? Olá, cigarra. Não te reconhecia. Há tanto tempo que não nos víamos. Desde aquela noite de inverno em que me recusaste uma migalha de pão, dizendo: passaste todo o verão a cantar, agora dança. Pensei até que tinhas morrido de fome. Mas, pelos vistos, a dieta fez-te bem. Estás com ótimo aspecto e muito chique. Pois, segui o teu conselho e tornei-me artista de variedades. Tenho tido um sucesso louco. Estou riquíssima. Ah, sim! Enquanto eu passo a vida a trabalhar, tu divertes-te. Não é justo, nem está de acordo com os preceitos morais que aprendi. Pareces contrariada, mas o que é que queres? A tua vocação é trabalhar e a minha divertir-me. Não tenho nada contra ti pessoalmente, mas gostaria de ter uma conversa a sério com um tal Sr. La Fontaine. Exercício 1. Traduzir. A formiga teria achado natural que a cigarra morresse de fome. Parece que lhe recusara uma migalha de pão quando ela viera bater-lhe à porta.
Pelos vistos, a cigarra seguiu o conselho da formiga e começou a dançar. Tendo-se tornado artista de variedades, teve imenso sucesso enquanto a formiga se mantinha trabalhadora. A cigarra e a formiga nunca poderão entender-se. Representam visões da vida radicalmente opostas, mas a culpa parece ser de quem escreveu as fábulas. 100ª lição. Um adeus português. O fim de um manual linguístico não é o adeus a uma língua, a uma cultura. Fomos celtas, iberos, lusitanos, visigodos, navegadores, conquistadores, piratas. Somos um país que se formou no século XII e cujas fronteiras se mantiveram praticamente inalteradas até hoje. Como um rio, sangue árabe e judeu corre-nos nas veias. Sem querermos parecer chauvinistas, mas talvez o sendo, lembramos o leitor, o estudioso, que o português, além de Portugal, é falado nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, regiões autónomas, na América do Sul, Brasil, em África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, na Ásia, Macau, Timor, Goa. E isto para não falar dos milhões de imigrantes portugueses espalhados por esse mundo fora, o que alguém denominou a diáspora portuguesa. O olhar esfíngico e fatal com que a Europa fita o Ocidente, futuro do passado, é Portugal. Exercício 1. Traduzir. Não é possível dizer adeus a uma língua. Ela acompanhar-nos-á sempre. Era uma vez um poeta que dizia: "A minha pátria é a língua portuguesa." Lembrem-se que se fala português em todos os continentes. Temos de reconhecer que o português é uma língua riquíssima. Esperemos que os milhões de imigrantes espalhados pelo mundo o saibam. E que os milhões de lusófonos que o sabem não o esqueçam.